Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma fábrica de brinquedos utiliza a embalagem abaixo para um de seus modelos de boneca. Foram fabricadas 1000 unidades desse modelo que aguardam as embalagens. A quantidade de papel necessária para a confecção dessas embalagens é de... Bom, então eu tenho que me ligar que são 1000 embalagens. Já que são 1000 unidades de bonecas, né, que foram fabricadas. Então eu preciso de 1000 embalagens. 1000 unidades, 1000 embalagens. E aí eu preciso saber a quantidade de papel necessária para a confecção das embalagens. Então tem que pensar, será que do que eu preciso aqui, o cálculo de que eu preciso é o cálculo do volume ou é o cálculo da área total? Bom, o volume se associa ao conteúdo, se associa ao que cabe dentro da caixa. É o que ela comporta, é a sua capacidade, é o que ela consegue armazenar. Isso é volume. A área total se refere à parte externa, à casca da caixa, ou seja, às paredes, que é justamente essa ideia associada ao papel que compõe cada caixa. Então, o que compõe cada caixa é o papel utilizado, ou seja, são as paredes da caixa. Então, isso se associa à ideia de área total. Então, eu preciso calcular a área total dessas 1000 embalagens. Então, eu preciso, claro, calcular primeiro a área total de uma embalagem e aí depois eu multiplico isso por 1000. Então, esta aí é a ideia. Nas alternativas, eu tenho algumas em metro quadrado de papel e eu tenho algumas outras em centímetros quadrados de papel. Como as unidades aqui, as medidas foram dadas em centímetros, eu vou seguir por enquanto o cálculo aqui em centímetros. Depois eu faço a transformação caso eu necessite. Então, vou pensar aqui no cálculo de uma embalagem. Eu vou fazer o cálculo da área total de uma embalagem através de uma noção intuitiva, tá? O que eu tenho em cada embalagem? Bom, a embalagem diz que eu tenho aqui, pela figura, né? 20 centímetros aqui, então vou subentender aqui também 20, tá? Vou entender que tem um quadrado aqui na base. E tenho aqui paredes de 80 de altura. Então, olha só, eu vou raciocinar que eu tenho duas bases, a tampa e o fundo são iguais. Então, eu tenho duas bases quadradas. E tenho também 4 faces retangulares, 4 paredes, eu vou chamar de paredes da caixa, tá? 4 paredes retangulares. Quatro retângulos. Então, vou pensar assim, ó, quadrado, tá? Uma base. Uma base, um quadrado que tem na base, tem como área 20 por 20. Isso resulta 400. 400 centímetros quadrados. Mas isso é uma base. Aqui em cima eu tenho outra base. Então eu tenho isso aqui multiplicado por 2. E aí são 800 centímetros quadrados. Então isso é a área das duas bases quadradas. Eu vou puxar uma flechinha aqui e vou pôr, ó, 800 centímetros quadrados. E agora as paredes retangulares. Então eu vou colocar assim, ó, uma parede. O que é uma parede? É um retângulo que tem como base 20 e a altura do retângulo 80. Então cada parede é 20 por 80.
É a área de um retângulo. Base vezes altura, um lado vezes o outro. 20 vezes 80. Isso dá 1.600 centímetros quadrados. Isso é a área de uma parede, mas são 4 paredes. Então, vou multiplicar isso por 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. Me vai 2. 4 vezes 1, 4. E 2, 6. 6.400 centímetros quadrados. Então, isso é a área das 4 paredes. 6.400 centímetros quadrados. E aí, a área total, vou fazer aqui do lado, ó. A área total resulta de 800, que são as duas bases, mais 6.400, que são as 4 paredes. E a área total, somando isso, dá 7.200. 7.200, isso em centímetros quadrados. Isso é a área de uma caixa, tá? Cuidado aqui com 7.200 metros quadrados, por enquanto não é isso, tá? Isso é a área de uma caixa. Quantas caixas são? São 1.000 caixas. Então, eu preciso ainda multiplicar isso por 1.000. E aí, a área total das 1.000 unidades, vou colocar assim, ó, área de 1.000 caixas, resulta os 7.200 com mais 3 zeros, né? Vou multiplicar 7.200 por 1.000. Dá 7.200 com mais 3 zeros, ou seja, 7.200.000 centímetros quadrados. E isso aqui eu não tenho na alternativa. O que eu tenho na alternativa é 72.000 centímetros quadrados, certo? Ou 72.000 metros quadrados. Então, eu não tenho 72 milhões de centímetros quadrados. Muito bem. Então, significa que eu vou ter que fazer a conversão disso para metro quadrado. Porque se eu não tenho isso aqui, ó, que é a resposta correta, tá? Em centímetros quadrados, é porque a resposta ele decidiu converter para metro quadrado. Como é que eu converto para metro quadrado? Bom, vou me valer aqui, ó, da tabela de conversão. Eu já coloquei para ti aqui na questão. Tabela da cagada do coelho maluco. Olha só aqui, ó. K, H, da cagada. A unidade aqui no meio, né? Unidade. E aqui vai do coelho maluco. Como se trata de metro quadrado, olha só, metro quadrado é a unidade central aqui. Decâmetro quadrado, que eu nem vou utilizar aqui também, ó, hectômetro quadrado, não vou usar. Aqui, quilômetro quadrado, não vou usar. Aqui, decímetro quadrado, centímetro quadrado e aqui, milímetro quadrado. É só acrescentar o M2. E aí, nota que eu dividi cada unidade em 2 células, justamente porque é medida de área e medida quadrada. E agora eu vou colocar esse valor, 72 milhões, dentro dessa tabela. Então, eu vou colocar aqui, ó, 72 milhões de centímetros quadrados. Então, aqui, ó, vírgula no centímetro quadrado, tá? Deixa eu colocar uma outra cor que não ficou boa. Aqui, ó, o último zero de centímetro quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, 3 zeros. Depois eu tenho mais 2 zeros. Aí depois o 2 e aí depois o 7. Então, nota que isso é 72 milhões de centímetros quadrados, porque a vírgula ficou aqui, ó, na última casa de centímetro quadrado. Eu quero converter para metro quadrado. Fácil, é só apagar a vírgula aqui do centímetro quadrado. Ó, tu vai apagar a vírgula aqui, ó. E vai reescrevê-la no metro quadrado. Vai por aqui, ó. Porque aí eu tenho a vírgula no metro quadrado, então eu tenho o valor descrito como metro quadrado. E aí, que número é esse? 720, é o 720. Então, eu tenho 720 metros quadrados, alternativa A. Ok? Então, tá aí a resolução. Espero que contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela tua visita ao canal e até a próxima.